Boa noite, querido ouvinte. Dia 3 de abril, 2 dias pós-dia da mentira. Estamos começando mais um programa Alô Porteiro, nessa noite de quarta-feira. E hoje, infelizmente, nós não temos a presida aqui, né, dona Débora? Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Presida, inicialmente um abraço, fica aí bem, se melhore dessa gripe que você pegou, né? Momento que tá todo mundo meio gripado ultimamente, é bom ela se cuidar e quarta-feira que vem, certeza que ela estará aqui, né? Não é mesmo, meu amigo Nilson? Com certeza. Exatamente. Também quero dar um alô pros ouvintes aí, né? Boa noite, amigos e amigas e trabalhadores de condomínio, né? Vamos nessa, né? Vamos começar mais um programa aí, Alô Porteiro, né? Exatamente. Estamos começando mais um programa de Alô Porteiro, amigo. E hoje nós temos a honra de receber, pela segunda vez? Pela terceira vez. Pela terceira vez! É a nossa principal convidada. A Amanda Segon, doutora Amanda, que sabe muito de previdência social, né, gente? Que é um assunto que interessa a todo mundo. E é isso. Manda, dá uma boa noite para os nossos ouvintes, por gentileza. Boa noite, queridos ouvintes. É uma honra estar aqui novamente, pela terceira vez. Já posso pedir música no Fantástico. Pedindo música no Fantástico já. É isso aí. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouquinho de previdência. Um assunto aí muito importante que interessa aí a todo o pessoal, toda a seguridade. Exatamente. Considerando aí, né, nossos representados, os demais ouvintes. Queria mais uma vez aqui agradecer a nossa equipe de apoio, que está sempre aqui nos auxiliando muito. Obrigadão aí, viu, gente? O povo aqui também do Simpos Petro, que é sempre muito generoso conosco. E vamos começar com esse assunto que é tão interessante e rende não 3, mas 4, 5, 6, 10, 20, um podcast só para ele, que é a Previdência Social, né? Eu vou começar, que a gente não para, né? Eu, Débora, Amanda, o Nilson também. Nós somos advogados e trabalhamos o tempo todo, né? Isso aí. Tava vendo aqui, antes de começar o programa, uma enquete. Trabalhador pode acumular, afastado pode acumular aposentadoria e outro benefício da INSS, são coisas que a gente vai discutir hoje aqui, né? Entre as várias perguntas. Mas eu queria começar com uma que deu o que falar nesses últimos dias, tá? Que é a revisão da vida toda, né? É verdade. De linhas bem gerais, Amanda, você podia falar pra gente, por gentileza, o que é a revisão da vida toda? Claro. Bom, como foi aí muito bem falado, né, pelo Gabriel, esse assunto tá em alta. Acredito que muitos de vocês, ouvintes, devem ter escutado falar, seja na televisão, seja em notícia. Foi aí uma matéria muito veiculada, né, que deu muita repercussão e deu muito o que falar. Então, vamos lá. Vou falar aqui de forma simples, né? Para vocês, ouvintes, entenderem o que é essa tal da revisão da vida toda, o que foi, o que o STF entendeu, o que foi julgado, para ficar bem claro aí e entender certinho o que houve, né? Uhum. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é essa tal da revisão da vida toda, né? Hoje em dia, né? E até então, como é feito a contribuição pro INSS, o cálculo do valor da aposentadoria? Considera-se as contribuições que os segurados tiveram a partir de julho de 1994, que é quando foi instituído o Plano Real no Brasil, tá? Certo. No entanto, muitos advogados começaram a questionar e a levantar uma tese de por que só essas contribuições a partir de julho de 94, sendo que muitas pessoas, né, tiveram aí muito mais contribuições anteriores a 1994. Ainda que seja em outra moeda, ainda que tenha que ser feita essa correção monetária, esse cálculo aí de atualização de moeda, né? Não seria justo, né, que essas contribuições passadas não fossem incluídas no cálculo da aposentadoria. Afinal, a pessoa
teve contribuições anteriores a 1994 e somente a partir daí que essas contribuições eram incluídas no cálculo. Então, muitos advogados começaram a entrar com processos e a levantar essa bola, essa tese, tá? E aí, começaram a sair decisões favoráveis, inclusive não só em sentença, mas também com recursos, né? Essa questão foi levada aos tribunais em segunda instância. E aí, eis que a questão chegou no STF. E aí, o STF começou a analisar essa tese da revisão da vida toda para ver se era favorável ou não. E aí chegou em dezembro de 2022, até então o julgamento estava empatado, 5 votos favoráveis, 5 votos contrários, e aí eis que teve o julgamento, né, o voto faltante favorável. Então ela foi julgada favorável em dezembro de 2022 por 6 votos favoráveis contra 5 contrários. No entanto, o INSS ele entrou com um recurso, um tal de embargo de declaração, questionando alguns pontos desse julgamento. E aí ficou, né? A gente sabe que demora aí para ter esse julgamento, ficou aguardando esse tempo todo no STF o julgamento desse recurso dos embargos. E aí, eis que foi levantada uma outra bola, que era o julgamento de um processo que não é o da revisão da vida toda, mas é um processo que a discussão alteraria a revisão da vida toda. Apesar de não ser esse processo, né? Ele estava aí já há muito tempo parado no STF, né? Era uma ação de inconstitucionalidade. E aí levantou-se essa questão novamente e foi julgado esse processo que teve repercussão na revisão da vida toda de forma desfavorável. Que foi o que julgou agora, há um mês mais ou menos. Exatamente, que foi o que julgou agora e que saiu nas notícias. Entendi. Então, não necessariamente era aquele processo que foi julgado em 2022, mas sim um outro processo que foi levado a julgamento, que também que essa decisão impactará na revisão da vida toda. Perfeito, exatamente. Entendi. E é coisa doida, né, Nilson? Primeiro ponto. Antes de 94, você já tinha alguma contribuição ou não? Sim. Era INSS ainda ou era o famoso INPS? INPS, né? Eu lembro do INPS. Eu falava com a minha mãe e tudo mais, INSS, ela fala INPS. Não fala. Comecei a trabalhar registrado em 84. Então você tem bastante contribuição antes de 90. Tem 10 anos de contribuição. Tem 10 anos de contribuição aí. Que aí inicialmente... Já dá pra Amanda aposentar eu, viu? Opa! Vamos lá, vamos fazer o cálculo do Nilson aí. Opa, exatamente. Você tem mais de 30 anos de contribuição. De 84, mais ou menos, se for ver, né? Então, tá aí. Vamos lá, vamos marcar um horário lá pro Nilson, pra gente fazer um atendimento. Então, primeiro nós tivemos um julgamento que foi favorável à revisão da vida toda, e isso, inclusive, movimentou, né, muito do judiciário brasileiro, porque é uma tese que impacta em talvez milhões de pessoas, né, gente? Quantas pessoas a gente não consegue? Só que na mesa nós estamos em 4. Uma delas, em tese, impactaria. Né? Em tese, né? Tem outros parâmetros dentro da revisão, outros requisitos, né? E tal, mas tem alguém aqui que fez contribuições antes de 94, né? Até porque, se você for parar para pensar, 94 nem faz tanto tempo, faz 30 anos. Quer dizer, faz tempo, né? 30 anos, ou seja, é mais velho que a Amanda e que a Débora, mas não faz tanto tempo assim, né? E aí você teve um julgamento favorável e depois você teve meses depois, um ano depois, um julgamento completamente desfavorável à tese, né? Sim. O que gera muita insegurança para todo mundo, né? Com certeza, gerou uma insegurança, assim, de extremo tamanho, né? Os advogados, toda a comunidade jurídica estavam, né, já confiantes, né, que seria mantido esse julgamento, que já teve esse julgamento na realidade. Exato. Isso, exato. O 2022. julgamento em dezembro de 2022. Tanto é que, como o Gabriel falou, movimentou muito o judiciário, né? Inúmeros processos nesse sentido, a fim de garantir o direito, né? Que a gente entende que nada mais é justo. Nada mais justo do que isso. Se a pessoa contribuiu, ela tem direito a que todas as contribuições sejam incluídas no cálculo. Mas, infelizmente, todos fomos surpreendidos com essa decisão. Mas, enfim, o que está valendo agora?
Junta tudo ou só o de trás ou só da agora? Agora, Boa pergunta, infelizmente, esse julgamento, ele afetou a revisão da vida toda. Então, a revisão da vida toda agora, a tese não é mais aceita. Então, não é mais possível fazer esse cálculo para a inclusão dos salários anteriores a julho de 94. De qualquer forma, ainda precisa aguardar a publicação desse acórdão, né, dessa decisão, para que sejam avaliados os efeitos. Qual é a extensão desses efeitos? E aquelas pessoas que entraram com o processo? Será que ainda tem alguma forma? Elas precisam pedir desistência? Vão ter honorários? Então, algumas questões ainda estão pendentes, mas já foi julgado desfavorável, infelizmente, para aí os segurados. Vocês entenderam o tamanho do impacto, ouvinte? Porque, assim, muita gente entrou com processo nesse meio tempo, né, Débora? E aí, como é que nós vamos fazer com esse processo que estava calcado numa decisão de um ano atrás que era favorável, entendeu? Agora, beleza, não tinha terminado aquele processo, mas ainda assim você se fia, né? Você se confia numa decisão que inicialmente apontava para um deslinde favorável, né? Mas é isso, vamos esperar sair essa decisão. Tem prazo para sair essa decisão? Não, né? Não, estava prevista para essa semana e foi mais uma vez adiado. Vai que eles mudam de ideia. Agora acho que é difícil, hein? Agora já foi. Agora já bateu o martelo. Nilson, agora não é mais 6-5, agora tá tipo o quê? Uns 7-4, tá? Isso aí. Já aumentou. O número, Já aumentou. Né? Agora, só que tomamos a virada. Mas é isso, meu querido ouvinte. Puta aula, viu? Obrigado. Ficou bem claro. Legal, fico feliz então. Exatamente. Tá, e agora, doutora Amanda, o trabalhador para aposentar, o que ele precisa e que idade? Olha, Nilson, quando a gente fala em aposentadoria, modalidades, regras de aposentadoria, parece a princípio bem confuso para o trabalhador, né? Porque a gente teve mudança na lei. Agora me perdi de novo. Se perdeu, né? Já era confuso, agora tá mais confuso. Tinha se encontrado um pouquinho. Olha, para facilitar, de uma forma assim bem simples, bem didática, claro que aqui a gente não tem nem tempo suficiente para adentrar em cada uma das regras, né? A gente sabe que tem diversas regras. A gente pode fazer uma classificação de uma forma bem simples, em 3, tá? Então, pessoas que adquiriram direito antes da reforma da Previdência, tá? Então, em 2019, a gente teve uma reforma da Previdência Social que mudou aí drasticamente as regras, tá? De aposentadoria e de outros benefícios, tá? Foi realmente uma emenda na Constituição, então, mudou efetivamente tudo até então. Então, tudo que tinha até então. As pessoas que cumpriram os requisitos para se aposentar antes dessa reforma, que aconteceu em novembro de 2019, é o primeiro grupo. Certo. O segundo grupo são pessoas que elas entraram no sistema previdenciário antes de novembro de 2019. Então, elas tiveram alguma contribuição antes de novembro de 2019. É o segundo grupo que entra no grupo de transição. E o terceiro grupo são as pessoas que começaram a contribuir depois dessa mudança, que foi em novembro de 2019. Então, as pessoas que tiveram a primeira contribuição depois dessa reforma constitui aí o terceiro grupo, tá? Que já são as regras novas. Então, a gente tem aí o grupo das pessoas que cumpriram os requisitos, direito adquirido, pessoas que estão aí na regra de transição, que é a grande maioria das pessoas. Que tem dos dois. Assim, só um adendo, Amanda. Claro. Ô, Nilson, eu fiz uma conta muito rápida aqui de 1984 a 2019, deu 35 anos, hein? Talvez você esteja no primeiro grupo, e o que é o mais vantajoso de todos, tá? É bom você dar uma olhada nisso daí mesmo. Mas enfim. É importante, se tiver 35 anos lá em 2019... Amigão. Já teria direito adquirido, tá? Aí já daria pra... Isso. Você tá jovem, mas seria já o senhorzinho Nilson daí. Você ainda é jovem, mas você seria o senhorzinho Nilson. Tem gente que não aposenta pra não ser chamado de senhor. Eu acho que é o seu senhor. Não tá com isso, não. Mas, Nilson, você pode se aposentar e continuar trabalhando, viu? Aí, ó. Não tem como ficar parado, porque... Você é jovem também, né, meu bem? Não é nem questão disso. Eu não consigo. Não consegue, não né? Consegue. Coça, né? Aí, lembrando outra coisa, quando saiu essa regra lá, que você falou a primeira, a pessoa teve aquela correria, né?
Tem Teve, pessoas que na época aposentou com teve. 70% para poder aposentar, porque depois ia mudar, não ia conseguir aposentar, não sabia nem quando ia ser Pânico. aposentado. né? Pânico. Mas Bom, muito de pânico mesmo. muito né? de Teve um pânico. amigo meu que aposentou e saiu com 70%. Hoje o cara reclama. Ai, que "Pô, tristeza." cara, não dá pra fazer mais nada. É, E por agora isso- acabou a revisão. Por isso que é importante passar realmente numa consulta, né? Para que o advogado faça o cálculo Exato. e avalie aí as possibilidades de aposentadoria. Das regras existentes, dos valores, né? Faça um cálculo daí, previsão do valor da aposentadoria, previsão da melhor modalidade, uma relação mesmo de custo-benefício, né? Ótimo. Mas vamos voltar que eu cortei você e joguei uma Imagina. outro assunto. Nós temos 3 grandes regras, então, né? Isso, exato. Quais são? A primeira delas, as pessoas que tinham direito adquirido antes de 2019, ou seja, né? Isso. Que você vai falar um pouquinho melhor delas. As pessoas que tinha contribuição antes de 2019 e depois da reforma, né? Que provavelmente cai na regra de transição. E aquelas que começaram a contribuir depois de 2019. São esses 3 grandes grupos, isso? Exatamente. Perfeito. E aí, dentro desses 3 grandes grupos? Dentro desses 3 grandes grupos, a maior parte, hoje em dia, que a gente tem, são as pessoas que estão aí nesse segundo grupo de regra de transição, tá? Mas também ainda temos pessoas que possam se enquadrar na regra anterior, de direito adquirido. Tá? Uma grande mudança que teve, que eu acho legal aqui a gente ressaltar, é essa questão da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, como que era, como que tá hoje. Boa. Antes, a gente tinha a possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição, Isso antes de 2019. antes de 2019. Entendi. Então, o homem que tivesse 35 anos de contribuição... Ah lá, Nilson. Ah lá, Nilson. É. E a mulher que tivesse 30 anos de contribuição antes de 2019, né? Ela conseguia se aposentar, ela ou ele conseguiam se aposentar por tempo de contribuição. Só isso. E não, Só não isso. interferia na idade. Não interferia na idade. Nossa. Então, uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, vamos supor, com 20 anos... O Nilson começou com 10. Quantos anos você começou a trabalhar, Com Nilson? 10 não, mas com 12 sim. Ah lá, Com ó, 12 viu? sim. E é comum, né, Nilson? O povo, assim, meu avô também, mas deve ter começado. Meu pai começou muito cedo também. Comecei Teve a tempo trabalhar de roça, Nilson? no Pão de açúcar. Pão de açúcar. Ah, pão de supermercado. açúcar. Pão de Pão de açúcar. açúcar, trabalhei. Entendi. Ah, legal. Desde os 12, Nilson. Então, aí, ó. Entendeu? Mas desculpa, Amanda, a gente tá te cortando muito. Não, imagina, é importante a gente falar. Então, a pessoa que já tinha esses requisitos, ela conseguiria aí se aposentar independentemente da idade. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Com essas regras, com essa nova mudança, com essa regra de transição e essa nova regra, sempre tem o requisito idade, que é o que eles dizem, né? Para evitar supostas aposadorias precoces. Aham. Tá? Que era muito comum também, né, gente? Vamos. Não que a pessoa não mereça, né? Você sempre vai ter uma questão dicotômica aí. Um lado, uma pessoa que contribuiu por 35 anos, 40 anos e ainda tem, sei lá, 50, que era muito comum. Sim. 55, Sim, né? muito comum. Por outro ou seja, teria aí mais 20, 30, 40 anos de vida, porque hoje a medicina tá avançada a ponto da pessoa viver a nossa média de idade, de acordo com o IBGE, eu posso estar errado, tá? Mas é por volta de 72, 73 anos. Se eu tô com 50, você vai ter mais 23 anos de vida, né? Não que a pessoa não mereça, obviamente, mas por outro lado também você tem essa questão, né? Que a pessoa trabalhou, a pessoa contribuiu, a pessoa deu sangue, né? Por 35, trabalhar 30... Como é que você se sente trabalhando 35 anos, Nilson? Você trabalhou uma vida já, né, cara? É uma vida, né? É uma vida, né? Pessoas, hoje em dia, você olha para essa população aí, essa geração que tá vindo aí, eles não têm nem expectativa de vida, assim, de conquistar, de Começar lutar, cedo, né? não tá nem aí. É uma nova geração, né? O povo começa mais tarde hoje em dia, né? Começa Pelo que eu mais vejo, tarde. né? Começa a trabalhar com 20 mais, né? Muitas vezes, né? Entendi. Isso é muito doido. E aí agora ficou mais ou menos... Hoje você tem que ter idade. Isso, hoje tem que ter idade, tem algumas regras de transição aí que elas vinculam uma idade ainda um pouquinho mais baixa, mas não vou adentrar muito porque Sim, é muito específico. é muito Mas o específico, né? Olha, o mínimo hoje seria, dessa regra de transição por idade, né? O homem e a mulher precisariam ter no mínimo 15 anos de contribuição. E aí seria a idade de 65 para o homem e de 62 anos para a mulher. Mas, claro, essa é a nova regra, né?
e também uma regrinha de transição, mas existem hipóteses que conseguem aí se encaixar em uma outra regrinha de transição, que não necessariamente o homem precisa ter 65 anos. Ele pode conseguir se aposentar com 63 ou ainda com um pouco menos, e a mulher também não necessariamente precisa dos 62, ela consegue adiantar, desde que a mulher e o homem tenham bastante tempo de contribuição. Então, meio que a ideia dessa regra de transição era equilibrar para proteger aquelas pessoas que estavam ali na iminência de se aposentar, mas foram prejudicadas com essa mudança na lei. Então, o sistema tenta criar essas regras aí, por isso que é chamado de transição, para tentar equilibrar e não ser tão prejudicial assim para aquelas pessoas que estavam ali próximas de se aposentar. E aí, eu também agora fiz rapidinho, porque hoje eu tô das contas aqui, entendeu? Hoje ninguém me segura com essa calculadora na mão. Eu preciso trabalhar só mais 30 anos para eu chegar com 65. Tem mais 30 anos pela eu frente. Também, viu? Você é um pouco mais. Um pouco mais ainda. Acho que eu vou fazer a conta. Nossa, eu vou ter que ler processo por mais 30 anos, Amanda. Não, ferrou. Mas é isso aí. E quem tá sintonizando agora, nós estamos conversando aqui com a doutora Amanda Segon, advogada com especialidade em direito previdenciário. Falamos inicialmente da revisão da vida toda, agora demos uma pincelada sobre a aposentadoria, né, as regras de transição, e agora nós vamos levantar um outro assunto aqui que eu acho que também é de extrema importância, que é benefícios por incapacidade, tá? Legal. Esses daí eu acredito que muitos de vocês ouvintes têm milhões de dúvidas, né? Primeira questão, Débora, você já se afastou recebeu algum benefício por incapacidade? Não, nunca me afastei. Nunca se afastou. Nilson, você já se afastou? Não, cara, só pra você ver. Nunca? 35, desde 84 e nunca pegou Nunca atestadinho precisou? do INSS? Olha, Olha, a saúde do Nilson é boa, faz hein? 30 anos que eu trabalho num condomínio, nunca levei um atestado. Olha só. Olha só. É raro isso, hein? Certo. Parabéns. De louvar mesmo, né? Olha. Mas aí, vamos entrar. O que é um benefício por incapacidade, Amanda? Explica pra gente. Então, vamos lá. Além da aposentadoria, né? Quando você explica, eu vou fazer conta. Tá certo. Depois apresenta as contas aqui pra gente. Então, vamos lá. O INSS, ele não tem somente a aposentadoria como benefício. Ele tem diversos outros benefícios. E uma categoria que é muito recorrente são os benefícios por incapacidade. Por que benefício por incapacidade? Que é um benefício que o INSS concede que visa suprir uma necessidade do trabalhador quando ele está no momento de incapacidade. Ou seja, no momento que ele não consegue sozinho se prover os meios de sua subsistência. Então, na prática, quando ele não consegue trabalhar, tem esses benefícios para auxiliá-lo nesse momento aí que ele está vulnerável, né? Então, o INSS, ele tem todos os benefícios do INSS são para proteger alguma forma de vulnerabilidade do trabalhador. E os benefícios por incapacidade é para proteger justamente essa vulnerabilidade do trabalhador em questão de saúde, tá? Quando ele tem uma doença e ele precisa desse apoio do INSS. Que coisa legal, né? Então, essa vulnerabilidade está relacionada à saúde dele. Relacionada principalmente não somente, mas principalmente. Isso, é isso, exato. Né? Principalmente à saúde, né? Uhum. Mas, porém, o trabalhador ele tem que estar trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, boa não tem, pergunta, Nilson. Não tem nada. Tem exatamente, Ou tem ele- alguns ou ele requisitos. não esteja trabalhando, mas contribui, paga por fora. Aí ele também tem o mesmo direito. Não necessariamente ele precisa estar efetivamente trabalhando, né? Porque a gente tem também contribuições que são feitas por meio de segurados facultativos. Por exemplo, uma dona de casa, um estudante, eles não estão trabalhando, ou seja, eles não estão exercendo atividade remunerada, mas eles podem se vincular de forma voluntária para o INSS. Sim, e pagar por fora, né? Isso, exatamente. É o Então, pagamento que o Nilson comentou, provavelmente é esse mesmo, né? Que você pagamento. isso, exatamente. Para a pessoa conseguir esses benefícios, ela precisa, antes de tudo, estar vinculada com o INSS, exatamente como o Nilson comentou. Beleza. Outra pergunta. Se o trabalhador está trabalhando, certo? Ele foi demitido e tal, e ele sofreu um acidente. Ele tem quanto tempo de prazo ali para ele conseguir um benefício? Boa pergunta, Nilson. Por quanto tempo ele conseguirá esse benefício? Ele estava trabalhando, e aí ele foi sofreu. demitido, Perfeito. foi demitido, tá? Como se Aí fosse- daqui 30 dias, sei lá, 40 dias, 20 dias, ele sofreu um acidente. Uhum. Certo? E Qual é aí? o prazo E agora? limite?
limite para ele poder entrar com um pedido de um benefício? Olha, se ele estava trabalhando, né, e depois de 30 dias ele sofreu o acidente, ele ainda está segurado com o INSS. Porque ele teve contribuição há cerca de um mês. É o período de carência que eles falam. Exatamente. É o período de graça, na verdade. É o período de graça. Boa. Então, esse período de graça é um período que mesmo a pessoa não estando contribuindo efetivamente naquele mês para o INSS, o INSS dá esse período para que ela permaneça vinculada ao sistema. Então, se ela parou de trabalhar aí agora em março de 2024, por exemplo, o INSS ele dá um período de 12 meses para que essa pessoa, mesmo sem estar contribuindo, ela continua vinculada com o INSS. Então, assim, esse período que ela não vai estar contribuindo, claro, não vai contar como tempo de contribuição. De contribuição para aposentadoria, né? Mas a INSS não é só... Tá vendo, ouvinte? O INSS não é só aposentadoria. E aí, por não ser só aposentadoria... Você tem essas questões essa seguridade em face da sua situação transitória de vulnerabilidade, né? Então, você vai ter um ano de graça, período de graça, né? Parece uma coisa religiosa, assim, né? Que você tem ali para conseguir pleitear um benefício para o INSS. Essa é uma informação que eu acho que vocês que estão nos ouvindo aí talvez não saibam, né? Exatamente. Isso é importante. E como é que são os benefícios por incapacidade, os mais comuns, assim, o que são? Bom, os mais comuns são auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, tá? Hoje o auxílio-doença ele é chamado de benefício por incapacidade temporário, e a aposentadoria por invalidez é chamada de auxílio por incapacidade permanente. Então, eu vou explicar um pouquinho cada um desses 3 benefícios, né? Que são os mais aí recorrentes, bastante solicitados. O auxílio-doença, ele visa proteger o trabalhador em uma situação em que ele está incapacitado de forma total e temporária. O que isso significa? Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor um trabalhador que ele está lá, empregado, uma faxineira. Uma faxineira de um condomínio, que ela é empregada do condomínio. Ela está com um problema, vamos supor, no joelho, e ela vai precisar passar por uma cirurgia. Nesse momento da cirurgia dela, ela vai precisar ficar ali em repouso no hospital para ela se recuperar. Então, claro, ela não vai conseguir exercer a função dela de faxineira. Os primeiros 15 dias, a responsabilidade do pagamento é da empresa. Mas passados os primeiros 15 dias, ela deve entrar no INSS com um pedido de auxílio-doença. Porque ela vai precisar se afastar durante um tempo, de forma total, porque ela fez uma cirurgia, por exemplo, então ela não vai ter nenhuma capacidade de trabalhar naquele momento, mas é uma incapacidade temporária, por um determinado tempo, até que ela se recupere dessa cirurgia e consiga aí retomar o trabalho dela. Então, esse seria um auxílio-doença. Já o auxílio-acidente, ele é diferente, porque o auxílio-acidente ele é um benefício para pessoas que tiveram sequelas, de forma bem simples. Então, vamos supor que essa faxineira... Auxílio-acidente. Vamos supor que essa faxineira é uma situação diversa. Ela passou por um acidente e ela... perdeu um dedinho da mão, tá? Ela teve que amputar um dedo da mão. Essa faxineira, essa amputação vai causar uma diminuição na qualidade técnica do trabalho dela. Então, vamos supor que ela consiga ainda desempenhar a atividade dela, mas ela vai ser prejudicada, porque ela não vai conseguir desempenhar com a mesma qualidade técnica que ela tinha antes. Então, como ela teve essa sequela, essa lesão, ela pode pleitear esse benefício, que é o auxílio-acidente. Ele é como se fosse uma indenização que o INSS paga. Então, é um benefício mensal que o INSS paga todo mês, tá? Um valor para ela. E ela pode continuar trabalhando, continuar exercendo a profissão dela. Por isso que é chamado de um benefício permanente, né? Porque essa sequela vai ser para sempre, para o resto da vida. E é parcial, porque ele não incapacita essa faxineira de trabalhar plenamente, que é diferente de uma situação de uma cirurgia, por exemplo. Uhum, entendi. Mas ou aí... de um acidente que a pessoa
Não tem como se locomover. Né? Exatamente. Ou de um acidente que cause uma sequela que seja muito grave. Exato. Permanente. Também tem essa possibilidade, né? Da pessoa sofrer um acidente, seja ele qual for, e ficar definitivamente sem qualquer tipo de capacidade de trabalho, né? Isso gera direito a um outro tipo de benefício. Isso gera direito à aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Aí já é aposentadoria por invalidez, que já é o terceiro benefício por incapacidade. Uau. E essas questões de sequelas e tudo mais, tem relação ou não com o trabalho? Pode ter ou não relação com o trabalho, por exemplo? Uma coisa é a pessoa se trabalhar, digamos assim, o acidente ocorre no trabalho ali, né? Outra coisa é que o acidente ocorre lá em casa, fazendo... Indo pro trabalho ou voltando pro trabalho. Exatamente. Exatamente. Isso independe, a pessoa tem direito, pelo menos, de pleitear, né? Independente se isso tem ou não relação com o trabalho ou não. Independente se tem ou não relação com o trabalho, ela se está numa situação de doença ou teve um acidente, ela tem direito a pleitear esses benefícios. No entanto, tem uma diferença, que aí tem mais uma repercussão de forma trabalhista, ou seja, em relação à empresa, né? Porque se for acidente de trabalho, a gente sabe que tem aí toda uma garantia que a legislação trabalhista protege essa pessoa, tá? Então, ela vai receber aí, se ocorrer um acidente de trabalho, né, no caso, ela receberia um auxílio-doença acidentário, que é uma outra espécie de auxílio-doença, e não o auxílio-doença comum, que seria decorrente de uma doença que não tem relação com o trabalho. Então, tem essa diferenciação na espécie de benefício. Estão acontecendo aqui, coisas ao vivo acontecem. Problemas técnicos. Quem faz ao vivo, né? O microfone está caindo na Débora, que vai ter que pleitear o auxílio acidente no INSS. Pela queda do microfone. Pela queda do microfone. Eu acho que é pra Débora falar um pouquinho, né, Débora? O microfone tá pedindo pra você falar um pouco sobre auxílios. Conhece alguém que tem auxílio doença, acidente, Débora? Não conheço, mas tem um caso na minha casa que minha mãe já pleiteou esse auxílio. Ah, é? Porém, qual? O primeiro que a Amanda falou. Auxílio-doença. Auxílio-doença. Em decorrência ao Covid. Boa. Foi um período difícil. Muito difícil. Aí ela deu a entrada, os 2 primeiros foram aceitos. O restante o INSS negou, acho que por conta do volume. E entramos com um processo, resumindo. E o processo está em andamento. E o processo ainda está em andamento. Já passou por perícia, várias questões estamos aguardando. E ela já voltou a trabalhar e o processo... Voltou a trabalhar, não recebeu aquele período do INSS e agora já voltou à vida normal. Que daí vai ser um assunto para um próximo programa, que aí tem repercussões trabalhistas muito, muito grandes, né? Que... Em outras palavras, não sei se o ouvinte já escutou esse termo, que é o famoso limbo previdenciário, né? Que quando o INSS fala que a pessoa, resumindo bem rapidamente, assim, a pessoa tem condições de trabalho, o INSS fala, não, tá bom. Só que a pessoa não tem condições de trabalho. Aí como é que você faz isso, né? Você volta pro trabalho, mas o trabalho fala, não, você não tá bem, não. Isso aqui vai me trazer uma dor de cabeça. Mas isso é assunto para um outro programa, né? Porque isso daí por si só é uma pauta. Mas vamos voltar aqui, que eu achei muito importante, Amanda, o que você falou. Então, não necessariamente uma pessoa que precisa estar contribuindo, não necessariamente trabalhando, né? Mas se ela trabalhar por CLT, obviamente ela estará contribuindo, né? Sim. Que os acidentes, o INSS protege a pessoa, seja no trabalho, seja fora do trabalho, né? Existem modalidades dos dois, né? Existem essas duas modalidades, digamos assim. E uma coisa que as pessoas podem ter muita dúvida, que é doenças graves. Por exemplo, um problema renal, um problema cardíaco, um problema que todo mundo está sujeito a ter. Essas doenças graves, elas dão algum tipo de direito ou alguma possibilidade de fazer alguma requisição perante o INSS? Por exemplo, uma doença crônica de rins, assim, a pessoa precisa passar por hemodiálise. Você podia falar pra gente? Perfeito, claro. Antes dela entrar nessa questão aí, ficou uma pergunta pra trás. Ótimo. Ótimo.
naquele assunto que nós estávamos falando, do encostamento, da pessoa se encostar por acidente. Auxílio acidente. Isso. Porque se a pessoa, ela trabalha, mas ela não tá no trabalho, e nem tá vindo, e nem tá indo pro trabalho, ela sofreu um acidente, sei lá, em casa. Cozinhando. Em qualquer momento. No banheiro, caiu, foi tomar banho, escorregou, caiu. Sim. Pá. E aí, o que acontece? Mesmo assim, ela tem direito a pedir esses benefícios, tá? Mesmo assim, ela tem direito, né? Porque independentemente se for decorrente do trabalho ou algum acidente comum, ela tem direito a pleitear esses benefícios, sim. Porque esse auxílio acidente seria uma questão indenizatória, tá? Entendi. Que o INSS paga. Então, não é independente, Nilson, pelo jeito. Se você contribui para o INSS, você, digamos, tem um seguro ali. Porque às vezes o patrão fala, não você tem nada comigo. Tem nada a ver comigo, eu não vou nem abrir CAT. Não, mas ainda que não abra CAT, não tem problema. Existem outros, né, direitos que ela pode pleitear junto ao INSS. Consegue ser amparada pelo INSS. Né? Isso, exatamente. Porque tem uma diferença, né? Uma coisa é a questão previdenciária, outra coisa é a questão trabalhista. Então, ser um acidente que aconteceu no trabalho, ele vai repercutir na esfera trabalhista, né? Mas na esfera previdenciária, em suma, né, em resumo, os benefícios são garantidos da mesma forma. Porque, afinal, não importa como a pessoa se acidentou, o fato é que ela se acidentou. De qualquer forma, é meio complexo isso aí, né? Porque nós temos uma cláusula na nossa convenção que se o trabalhador recebe o vale transporte e não usa no ônibus e usa o transporte sem se fazer o acordo coletivo do vale combustível e ele sofreu um acidente, ele não é amparado. Né? É meio complexo isso. É que assim, uma coisa, é o que a Amanda falou, não, é uma ótima pergunta, você está levantando aqui umas questões bem legais, que é o seguinte. Dúvida de muitos, Uma coisa, Nilson, é a previdência social. Ela tá ligada à aposentadoria e a, digamos, um seguro para você enquanto cidadão. Você se machucou, independente se você se machucou ou não, trabalhando. Você vai ter rols de benefícios do INSS, porque você contribuiu. Você se machucou trabalhando. Você vai ter direito tanto de benefícios perante o INSS, porque você é segurado, como, muitas vezes, pleitear alguma coisa em face do seu empregador. Por quê? Porque pode ser que ele não garantiu, digamos assim, um ambiente saudável de trabalho. Entendeu? A diferença é, uma você vai ter direito somente contra o INSS, digamos assim, e a outra você vai ter direito tanto quanto o INSS como o empregador. Então, essa é a diferença. Exatamente. Esse é o ponto. A Previdência Social, ela tá ligada ao trabalho, mas não necessariamente ela é 100% ligada ao trabalho. Precisa que alguma coisa no trabalho aconteça. Eu acho que é por aí, né, mano? Exatamente. Até porque o INSS, né, como a gente conversou aqui, ele serve para proteger o trabalhador de uma situação de vulnerabilidade. Então, independente se essa vulnerabilidade ocorreu decorrente de um acidente no trabalho ou de um acidente na sua casa, cozinhando, o fato é que esse trabalhador vai estar vulnerável. Então, a Previdência Social está ali para oferecer essa cobertura a ele. Certo. Exatamente. Até legal. Você respondeu, até vocês dois responderam. Só que eu fiz sua pergunta e não foi respondida. Eita, qual? Eita. Quer saber sobre o acidente no percurso do trabalho. Isso, que o trabalhador pega o vale transporte e usa na condução, na moto ou no carro, sem fazer o acordo coletivo do vale combustível. É isso que a minha pergunta foi. Essa aí, trabalhista, tá pra Débora responder. Essa daí a gente já cai na colo da Débora. Aí, Débora. E agora a bola está com você, Débora. Eu entendo que desde que ele tem um acordo do vale combustível, o acidente aplica-se a mesma regra do acidente de trabalho do vale transporte. Então, ou seja, entendo que existe sim a questão do acidente de percurso. Essa daí é uma discussão... Mas é uma situação bem complicada. Essa é uma discussão boa. Você segue uma lógica bem bacana. É que é uma discussão que foge do previdenciário. A gente está dizendo aqui agora de acidente de trajeto. Porque em relação à previdência, ele vai ter direito a pleitear benefício. Agora, em relação ao trabalho, ele tem algum direito? Isso daí é o famoso acidente em itinere, né? A nova...
A reforma trabalhista, ela meio que excluiu o acidente em itinere, e isso independe de acordo com a convenção coletiva, tá? Ela excluiu o acidente em itinere como um acidente típico de trabalho. Ou seja, agora o entendimento pela lei é que um acidente ocorrido no percurso não necessariamente tem qualquer vínculo com o trabalho. Ou seja, não tem vínculo com o trabalho. Isso diz a lei. Mas muitos julgados não recepcionam esse artigo porque ele seria, digamos assim, inconstitucional, tá? Por alguns motivos. Entre eles, essa questão mesmo de garantir a saúde, segurança e integridade física do trabalhador, tá? É uma questão complexa, igual a Débora disse. Vale a pena levar para o judiciário. Mas o nosso acordo coletivo sobre o Vale Combustível. O nosso acordo coletivo sobre Vale Transporte. Ele tem repercussão num acidente que a pessoa teve no trajeto? Não necessariamente, tá? Não é que ele vai, pelo acordo, ele vai estar segurado ou não relacionado tanto ao INSS quanto ao trabalho. Por quê? Porque o nosso acordo coletivo, ele dá segurança principalmente para a pessoa utilizar daquele benefício para se locomover, né, para ir voltar do trabalho, e para o empregador ter a certeza que aquele valor está sendo utilizado para a pessoa ir e voltar do trabalho, entendeu? Mas ele foi ou voltou do trabalho com ou sem o Vale Transporte, ou o empregador não tem um acordo coletivo com a gente relacionado ao Vale Transporte ou Vale Combustível. Não necessariamente vai ter impacto na Previdência Social, por exemplo. E a discussão de acidente de trabalho vai continuar a mesma. O juiz vai entender que acidente de trabalho ele foi recepcionado pela lei, ou melhor, ele vai entender que o acidente de trabalho, nos termos da CLT, que fala que não existe mais, ou ele vai entender que acidente de trabalho essa nova lei não foi recepcionada pela Constituição, então o acidente de percurso, na verdade, é considerado um acidente de trabalho. Não vai mudar o entendimento dele. O que vai ter impacto muito forte na nossa convenção e nossos acordos coletivos é a indenização da cláusula 44ª, né, Débora? Isso, indenização da aposentadoria. Isso daí, a indenização da aposentadoria é uma coisa que funciona. Tivemos um caso legal essa semana lá no Sinconed, inclusive, que ela está relacionada a... Em linhas gerais, você me ajuda, tá? O que aconteceu? Uma pessoa entrou com um pedido de aposentadoria, né, perante o INSS, e o INSS negou, aí ela entrou com uma ação, e o INSS transitou em julgado essa ação, ou seja, teve definição, né, teve uma definição final, uma determinação final, dizendo que ela tinha direito, de fato, a estar aposentada, né, e aí ela foi demitida sem justa causa. E aí chegou pra gente homologar. E aí, ela tem ou não tem direito à indenização por aposentadoria, que é um benefício do Sinconed para o trabalhador que aposentou lá dentro, entendeu? Aí é essa a discussão, ele tem ou não tem, né? Por quê? Porque ela não estava recebendo aposentadoria naquele momento que ela foi demitida. O INSS ainda não tinha implantado a aposentadoria dela. Mas a Justiça tinha falado já definitivamente. Né, Amanda? É isso mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. E qual que foi a resolução que vocês deram lá? A resolução foi que foi possível fazer a homologação dela e a rescisão desse contrato. Com o pagamento da indenização. Com o pagamento da indenização, que é uma indenização que é prevista na nossa convenção coletiva, que é a convenção aí que rege o nosso sindicato, um direito, uma conquista do sindicato. Exatamente. Então, esse trabalhador teve direito aí a receber o valor de uma remuneração por conta dessa indenização. Tá? Porque ele conseguiu se aposentar. E aí o que é importante é que já teve decisão transitada em julgado. Então, transitado em julgado significa que não cabe mais recurso. Então, o judiciário já afirmou que ele teria direito, que ele tem direito à aposentadoria. Então, não é mais uma expectativa de um direito, já é um direito consolidado. Ele só não tinha implantado. Não tinha implantado. Não tinha implantado. Porque foi muito recente, né? Foi agora desse ano. Entendeu? Mas assim, a questão do acidente de percurso, Nilson, ela é capciosa mesmo. Ela é capciosa dentro do direito hoje em dia, tá? Não tem uma resolução tão prática, assim, tipo, papum, igual uma aposentadoria e tudo mais, sabe? Isso a gente... eu acho que é um tema legal pra gente trazer nos próximos encontros nossos, né? Gente, eu ainda tenho que... Já chegando no nosso horário, tá? Porque toda conversa boa, de bastante instrução, né? Passa
muito rápido. Eu tenho um áudio aqui para passar para todos os nossos ouvintes, né? Que até para buscar o serviço do sindicato, né, Nilson? É muito importante que os nossos ouvintes, representantes do Sinconed, representados pelo Sinconed, nos busquem, sejam sócios, contribuam com o sindicato para ter esse serviço completo de previdência social. Lá é feito, né, Amanda? Auxílio-doença, auxílio-acidente, planejamento previdenciário, né? Sabia que você que trabalha em condomínios e edifícios, você tem direito a um planejamento previdenciário? Fala em pouquíssimas palavras o que é um planejamento previdenciário, Amanda. Você poderia falar pra gente? Claro. Bom, o planejamento, como aí a palavra induz, né? É você fazer... você programar a sua aposentadoria. Então, você fazer uma previsão, você ter essa previsão, esse cálculo de quando vai ser essa aposentadoria e qual o valor, e qual a melhor estratégia, principalmente, a ser adotada. Então, eu vou contribuir sobre qual o valor. Vale a pena eu contribuir sobre o teto, sobre um valor mínimo, né? E ter essa projeção de retorno sobre o investimento. É isso mesmo. Ou seja, Nilson, você precisa fazer primeiro, porque você precisa ver. Segundo ponto, é quanto eu vou receber e quanto tempo eu tenho que trabalhar ainda. É basicamente isso, entendeu? E a gente consegue entregar essa resposta. Aposentar com 100%. Exatamente. Igual o seu amigo que aposentar com 70% de 30% de redução, depois fica chorando. Para isso é necessário, né, Débora, ser sócio do nosso querido Sinconed, que muito tem para contribuir com os nossos ouvintes e pessoas que não são necessariamente da categoria. Dá tempo pra Débora falar os telefones? Dá tempo, Nilson. Tempo de telefone sempre dá. Hoje eu deixo pra você falar, Nilson. Hoje é... Eita, jogou a bola. Errou, Nilson. Então vamos lá, pessoal. O telefone fixo é 32518318 e o WhatsApp é 19-988-63-3811, tá? Só ligar, a dona Elaine vai estar lá à disposição de vocês para receber o seu telefonema e anotar o que você precisa, tá bom? É isso aí. Então, antes da gente encerrar, eu vou passar aqui esse áudio que nós recebemos esse dia de hoje, né, de uma pessoa que não é da categoria, mas foi atendida lá no Sinconed. Uma boa noite a todos. O meu nome é Ivani, passando por aqui para agradecer o atendimento, a atenção, a compreensão do sindicato junto à doutora Amanda, quem tem me ajudado muito no decorrer desses 9 meses. Eu sofri um acidente e precisei de ajuda da doutora Amanda para ela me auxiliar com afastamento do INSS. Eu não sabia entrar no site. E a doutora Amanda sempre me auxiliou em tudo que eu precisei, ela me auxiliou. E quando eu precisava dela, e preciso dela ainda, eu passo mensagem para ela. E assim, o que me deixa grata, gratidão mesmo por ela, por o sindicato, que ela não rende esforço para estar me ajudando, independente do horário que for. A doutora Amanda já ligou para mim até às 19 horas da noite, me orientando, falando comigo o que era preciso eu fazer, o que eu tinha que fazer no dia seguinte, me ajudando nos direitos, né, como trabalhadora. E olha só que bacana essa mensagem. A gente fica muito feliz, inclusive, tá? Parabéns. Isso deve ser muito gratificante para você ouvir. E é isso, gente. Seja da categoria, não seja da categoria. A doutora Amanda, a doutora Débora, o doutor Gabriel, o doutor Nilson, a doutora Elaine, todo mundo lá é doutor. O doutor Eric, tá todo mundo lá no sindicato pronto para te atender com a melhor e o que for a melhor forma possível que nós conseguirmos. É que tem dia que a gente também tá cansado, né? Mas é isso, encerrando o programa de hoje, foi muito bacana. Queria começar aí dando tchau. Nilson, por favor. Chegou ao fim, né, de mais uma edição, né, desse programa. Então eu quero mandar um abraço para nossa presida, né? Nossa querida presida. Nossa querida presida. Saúde para você, tá? Melhoras, tá? E que no próximo programa você esteja aqui, tá bom? Faltou você aqui na mesa, tá? E os companheiros e companheiras, uma boa noite, tá? Tudo de bom para vocês e um bom
final de semana. Nós tá chegando, hoje é quarta, amanhã é quinta. Estamos chegando no final de semana aí já, tá? Já estamos. Obrigado para todos. Tô ansioso também pelo final de semana, Nilson. Débora. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Vou deixar aqui um beijo especial pro Jorcelei, que mandou algumas perguntas, nosso diretor. Ótimo, muito bom. Elaine. E é isso, até a próxima semana. É isso mesmo. Então agora eu passo a palavra para nossa querida convidada, né? Nossa 3 vezes convidada, Amanda. Pois é. Agradeço imensamente. Para mim é um prazer dividir esse local com você, o local de trabalho. Sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigado. Foi muito claro, foi muito expositivo. Tenho certeza que todos que nos ouviram, que nos ouvirão, né, nas nossas redes sociais, que aparecerão aqui embaixo, vão aprender muito mais um pouco sobre Previdência, tá? Mas diga boa noite aí pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço aí a vocês ouvintes que escutaram esse programa. Agradeço também aí, Gabriel, Nilson, Débora, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? 3ª vez. Queria mandar um abraço, um beijo também para nossa presida, desejar melhoras para ela. E um abraço também para a querida Ivani aí, que mandou essa mensagem, nossa cliente. Fico muito feliz, Ivani, em poder colaborar, né? E poder te auxiliá-la nesse momento. Assim como todos os nossos segurados, né, e contribuintes aí do sindicato, a gente sempre tenta, né, zelar pelo melhor atendimento. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Muito, muito bom. É isso, presida. Um beijo, melhoras. Amanhã nós estamos juntos lá na batalha. Um beijo para todo mundo, um grande abraço para todos e até quarta que vem.